Lucas capítulo 22, versículo 50 diz assim: um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. Jesus, porém, disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Amém. Amém. Tome o seu assento aí nessa noite, dando glória a Deus. Aos observadores das Escrituras Sagradas, percebe no texto que lemos que há três pessoas nesse texto. Uma é conhecida de todos nós: Jesus, o Filho de Deus. Mas há outras duas pessoas anônimas que a Bíblia não cita aqui no texto de Lucas o nome. A primeira pessoa é um deles. A segunda pessoa é o servo do sumo sacerdote. Pastor, quem é o um deles? O evangelista João, ele dá os nomes que estão faltando no livro de Lucas. Lucas, ele não estava no dia que isso aconteceu. Lucas se converteu muito depois do ocorrido, mas João estava lá nessa noite. E no capítulo 18, apesar de estar escuro, João viu muito bem quem estava lá. E João disse o nome de cada um. Capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu João, versículo 10 diz assim: então Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Logo, o que Lucas não disse, João falou. Pedro era o homem que a Bíblia refere-se em Lucas como um deles. E o servo sem nome até então em Lucas se chamava Malco. A Bíblia fala muito sobre Pedro. A Bíblia fala tudo sobre Jesus, mas a Bíblia não fala muita coisa sobre Malco. Quem era Malco, além dessa informação que a Bíblia passa como servo do sumo sacerdote? A Bíblia dá, no texto que lemos, alguns resumos ou alguns detalhes que faz com que nós passamos a conhecer um pouco mais de quem era Malco, este servo do sumo sacerdote. Pastor, quem era então este Malco? Este Malco era um homem que, pela característica que a Bíblia diz, duas delas, mostra que ele tinha um grande sonho. Primeira característica, ele servia o sumo sacerdote. Segunda característica, a Bíblia frisa que Pedro cortou a orelha direita dele, não foi a esquerda, foi a direita. E você vai entender por que a Bíblia frisa o cortar da orelha direita de Malco. Porque Malco tinha um sonho.
Qual era o sonho, pastor? Qual era o desejo que Malco tinha? Malco tinha um sonho, e o seu sonho era se tornar sacerdote. O sonho mais lindo que um ser humano pode ter. Tem gente que sonha em ficar rico, tem gente que sonha em ter um carro, em ter um transporte, em ter uma casa própria. Mas Malco sonhava em ser um homem de Deus. Malco sonhava em ser um sacerdote. Mas para se tornar um sacerdote, ele precisaria ter alguns requisitos que este cargo pede. Ele precisaria ter pelo menos 3 características para se tornar um sacerdote. Pastor, o que é um sacerdote? Sacerdote era uma autoridade, uma autoridade espiritual que estava responsável pela espiritualidade do povo. Traduzindo para os dias atuais, contemporaneizando essa mensagem, o Malco queria ser um pastor de uma igreja. Ele sonhava em fazer algo para Deus, mas para isso ele precisava de algumas coisas. A primeira coisa para se tornar um sacerdote, para o sonho de Malco se cumprir, precisava ele nascer da tribo de Levi, porque Deus não levantava nenhum sacerdote, nenhuma autoridade espiritual, se não fosse da tribo de Levi. Capítulo 3 de Números, versículo 5, disse o Senhor a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e põe diante de Arão o sacerdote, para que o sirva. Cumprirão eles os seus deveres, e de todo o povo diante da tenda da congregação, para ministrar no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação, cumprindo as obrigações dos filhos de Israel ao ministrarem no tabernáculo. Haviam 12 tribos em Israel. Somente uma tribo Deus escolheu para levantar dela líderes, para ser responsável pela condição espiritual de todas as 11 tribos. E Deus escolheu a tribo de Levi. Para você ter uma ideia, o negócio era tão sério que quando alguém queria e teimava e dizia: eu quero fazer o trabalho que o levita faz. Um dia tinha um rei chamado Uzias, que ele era um rei abençoado por Deus. Tudo o que ele fazia, Deus abençoava. Até um dia que ele disse assim: tudo que eu faço, Deus abençoa. Então vou fazer um negócio aqui. E ele não era da tribo de Levi, mas queria fazer o que os levitas faziam. E a Bíblia diz que ele pegou o incenso, que era uma substância aromática, que quando você colocava fogo nela, se derretia e a fumaça subia, e essa fumaça era cheirosa e o ambiente ficava perfumado, e isso representava as orações do povo de Deus. Aí Uzias disse assim: tudo que eu faço, Deus está comigo, tudo que eu faço, Deus abençoa, então eu vou fazer um negócio aqui, eu creio que Deus vai me abençoar. Então Uzias pegou o incenso, que não competia a ele fazer, só os levitas, e entrou dentro do templo, entrou dentro da igreja e foi acender o incenso que não competia a ele acender. A Bíblia diz que na mesma hora nasceu uma ferida na sua testa, e não foi por falta de aviso, porque os sacerdotes impediam, dizendo: não entra, Uzias,
não compete a você fazer o serviço. E ele, quem manda em Israel sou eu sou o rei. E ele teimando, os sacerdotes abriram passagem quando ele chegou no altar, pegou uma lepra. E ele até pediu perdão a Deus, mas a Bíblia diz que a lepra o matou. Ele era muito abençoado, mas queria fazer algo que Deus não mandou ele fazer. Então cuidado com aquilo que você anda falando e fazendo que Deus não mandou falar e nem fazer. Outra causa, a Bíblia fala que quem competia levar a arca de Deus, a arca de Deus era um objeto em que havia 4 varas segurando ela, e 4 levitas, tribo de Levi, colocava essas varas no ombro, um aqui, outro aqui, colocava a vara, 2 na frente, e a arca ia caminhando. E a Bíblia diz que um dia colocaram a arca na carroça, no nosso entendimento, e o carroça ia levando, e o boi lá na frente, e a carroça levando. Só que a ordem de Deus não era para levar a arca na carroça, era para levar nos ombros dos levitas. Mas quando o povo começa a desobedecer, coisas ruins começam a acontecer. E a Bíblia diz que o cavalo lá, os bois, não era cavalo, os bois já viram lá umas pedras, passaram correndo, a carroça passou nas pedras, a carroça subiu, e quando a carroça subiu, a arca começou a cair. Alguém com boas intenções, quando viu a arca de Deus cair, a arca representava a presença do Senhor. Quando ele viu a arca caindo, ele não era da tribo de Levi. Deus, você era a sua palavra. A Bíblia diz que eles colocaram a mão. Olha o que aconteceu. Colocaram a mão para não deixar a arca de Deus cair. Quando eles tocaram na arca, eles morreram fulminados. Por quê, pastor? Porque não competia a eles. Eles não eram da tribo de Levi. Está aqui, disse o Senhor a Moisés: chega-te a ti, ao tribo de Levi, é eles que te ajudarão no serviço da casa de Deus. Então, pastor, então como é que você sabe que Malco era da tribo de Levi? Porque a Bíblia diz que Malco trabalhava para o sumo sacerdote. E ninguém fora da tribo de Levi fazia um trabalho com a condição espiritual para Israel, a não ser da tribo de Levi. Então, se Malco trabalhava para o sumo sacerdote, servia, isso indica que Malco fazia parte da tribo de Levi. Então, para o sonho de Malco se cumprir, ele já deu um passo. Eu sou levita, eu sou da tribo de Levi, mas para que se tornasse um sacerdote, não poderia ser somente da tribo de Levi. A Bíblia diz em Levítico 21 que para ser sacerdote, além de ser da tribo de Levi, o ser humano precisava não ter nenhum defeito. Pastor, o bichinho nasceu com a orelha torta, era levita, mas não podia. Pastor, o bichinho nasceu com os olhos trocados, era levita, mas não podia. Porque se nascesse com algum problema físico, quem inventou isso, pastor? Foi Deus. Levítico capítulo 21, versículo 16 diz assim: disse o Senhor a Moisés, dizia Arão: nenhum dos teus descendentes nas suas gerações em que houver algum defeito se chegará para oferecer o pão do Senhor Deus. Nenhum homem, caso algum tenha defeito físico, se chegará. Nenhum homem que seja cego, coxo, desfigurado ou deformado, nenhum homem que tenha um pé quebrado ou mão quebrada, ou que for corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito nos olhos, ou sarna, ou impinge, ou testículos quebrados, nenhum dos descendentes de Arão, o sacerdote, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas ao Senhor. Ele tem defeito e por isso não serve para o sacerdócio. Então, Malco precisava ser alguém perfeito, não poderia ter defeito físico,
Não poderia ter esses defeitos que ora nós acabamos de ler, porque não poderia cumprir o sonho dele. Mas, como diz a Bíblia que nós lemos, Malco era um homem que não tinha defeitos. Por quê, pastor? Porque, como eu disse, se ele servia ao sacerdote, a Bíblia diz que não poderia servir quem tivesse defeitos. Se ele servia, é porque Malco não tinha defeito físico. E a Bíblia vai dizer que demorava-se, sabe quantos anos para se formar como sacerdote? 5 a 8 anos. Malco precisou andar com o sumo sacerdote 5 a 8 anos. Não era 8 meses, 8 dias. O que é isso, pastor? É alguém sendo preparado para ser um obreiro de Deus. É alguém sendo preparado para trabalhar no altar, porque altar é coisa séria. Quando você está no altar, Deus fala para você falar para o povo. Deus coloca um peso sobre você de manter a espiritualidade viva do povo. Trabalhar aqui não é fácil. O povo já quer cantar na igreja, como se fosse palco de apresentação. Não, crente não canta na igreja, crente ministra na igreja. Quem tem oportunidade não é para cantar, para se apresentar. Quem tem oportunidade na igreja tem que vir com unção de Deus para liberar sobre a igreja. Você foi chamado para o altar, porque você tem que ter algo do altar de Deus para transferir para o povo. Pastor, não tenho, então não vai para o altar de Deus. Ou então não deixa o altar, busca algo de Deus para oferecer ao povo quando você for chamado, quando você ter a oportunidade. Então ele passava 8 anos sendo ensinado, sendo preparado para trabalhar no altar. E tinha que ser muito cuidadoso, porque nesses 8 anos ele não poderia sofrer um acidente. A pessoa, o carro pega ele, o mal, todo torto, ai sacerdote, já estava ali, agora está todo, já não vai mais, porque está com defeito. Então ele tinha que ter muita cautela, muito cuidado. Só faltava um ano, a história diz, um ano só, já tinha passado 7. Faltava só um ano e ele já tinha convidado todo mundo, olha, é nesse ano, tá? Quando terminar, eu vou ser consagrado sacerdote, meu sonho vai se cumprir. Só que a Bíblia fala que na noite, que lemos no texto, o sumo sacerdote diz assim: rapaz, eu tenho um serviço para ti. Vão prender aí um tal de Jesus, e eu quero que você vá lá com a guarda do templo. Você não precisa bater em ninguém. Você fica só observando se os soldados do templo vão cumprir com as ordens. Você me traga só o relatório. E Malco se prepara todo orgulhoso, pensando: está chegando o tempo que eu vou ser sacerdote. Está chegando o dia que eu vou me formar. Está chegando o dia que eu vou ter o prazer de Deus usar a minha vida para muita gente, para abençoar o povo. E eu fico imaginando Malco indo, seguindo o povo que vai ao Getsemane prender a Jesus. De repente, do outro lado, Jesus está falando com seus discípulos, dizendo: se preparem, orem, vigiem, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eles encontrou os seus discípulos dormindo, e ele chegou e disse: nenhuma hora pudestes vigiar comigo, levantai-vos. Eis que o traidor se aproxima. Aí lá vem Judas, a guarda do templo, e o mal, cheio de sonhos. Está chegando a hora de uniformar. E Malco está sem experiência, porque ele não é preparado para a guerra. Ele está sendo preparado para um sacerdócio, para abençoar o povo, para orar pelo povo, para instruir o povo. De repente, na hora que vão prender Jesus, tem uma confusão. E confusão, irmão, os inocentes é que pagam. Eu me lembro de um seminário pequenininho, eu tinha, não sei nem quantos anos eu tinha. Sentei aqui no banquinho aqui com os amigos, pequeno aí, terminei aí.
E no final, lá no final era um quintal aberto, um terreno aberto, o pessoal estava bebendo lá. E conosco estava uma pessoa que já era, na época, era jovem, nós era criança, 12, 10 anos, toda criança. De repente eu vi lá no fundo do terreno uma briga começou. E sabe como é curioso, né? E nós que estávamos lá na frente, no banco aqui, pra cá, quando a briga começou, a gente virou pra cá pra ver. E nós vindo aqui, a pancadaria, aquela bebedeira só dá isso, a pancadaria, bebedeira. Aí o outro, que é o adulto, chegou, estava dentro, eu vi a zoada e disse o que é que estava acontecendo aí. Aí quando ele colocou o rosto assim, jogaram uma garrafa, não, 1 litro. Foi mesmo na testa dele. E graças a Deus que ele estava na minha frente. Pegou nele. Pegou aqui, irmão, que quando pegou aqui, quebrou a garrafa e o sangue começou a descer. E eu pequeno, irmão, guardo essa cena até hoje. Porque em meio dessa bebedeira, dessa confusão, o pessoal começa a brigar. Se inocente estiver no meio, paga. Porque ali é o império das trevas. Se você não quer ser envolvido nas trevas, sai de lá, sai de perto, sai de dentro. Senão as trevas te pegam, senão o que é ruim te alcança. E Malco estava cumprindo uma ordem só para observar. Mas na hora que a confusão começa, ele estava no ambiente. E o Pedro, o rei que não era liberto ainda, estava sendo trabalhado por Jesus. Andava com a peixeira para nós do interior. Ele andava com uma espada grande, parecia um He-Man. Puxou a espada. E quem vai pegar Jesus aqui? Quem é? E quando houve o alvoroço, os guardas também estavam armados. E começou aquele alvoroço. Malco, tentando se proteger, foi para próximos soldados. E Pedro veio em direção aos soldados. E a Bíblia diz que Pedro lançou-lhe para arrancar o pescoço. Soldado, irmão, soldado é preparado. Soldado se afastou. O Malco que estava atrás do soldado não viu foi nada. Quando o Malco percebeu, irmão, o facão, a espada de Pedro pegou. E pegou em que orelha? Na direita. Pastor, como era a consagração? Levítico. Faltava um ano, irmão. Capítulo 8. Olha como era a consagração do sacerdote. Só faltava isso. Ele já é da tribo de Levi, passou. Ele não tem nenhum defeito, passou. Faltava o que, pastor? Só a consagração. Levítico 8, 23. Moisés, olha como é a consagração. Moisés imolou o carneiro, tomou o sangue. Olha o que ele fez, ó. E pôs uma gota de sangue na ponta da orelha direita do sacerdote, sobre a ponta do polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. Moisés também fez chegar os filhos de Arão daquele sangue, colocou sobre a orelha direita deles, sobre o polegar da mão direita deles, sobre o polegar do pé direito deles, e espanjiu o sangue no altar. Irmão, quando a espada passou e cortou a orelha que ia ser consagrada, não cortou a orelha dos Malcos, não somente, foi-se o sonho dele de ser sacerdote. Ele já não poderia ser consagrado por 2 motivos. Primeiro, tem defeito, tem problema físico, já não tem a orelha no lugar. Segundo defeito, tem que consagrar a orelha direita e não tem mais. Pastor, é só botar na esquerda? Não, a ordem de Deus é consagrar direita. Só que o mais lindo nessa pregação, irmão, é que Pedro não se preocupou com o mal, que nem entendia a história dele. É que a guarda que estava lá até sabia da história, até acompanhava Malco.
Era até amigos de Malco. Todo mundo está feliz por ele se formar. Pedro não sabia de nada, Jesus não sabia de nada. E Malco está lá com a mão na orelha. O resto que ficou, o sangue descendo. E aquele alvoroço todo mundo naquela briga. Irmão, quando está tendo uma briga, todo mundo fica nervoso. Até os curiosos ficam, coração batendo forte. Imagina como é que estava o ambiente no Getsemane à noite. Aquela confusão, aquela briga, aquela gritaria, o Malco chorando de dor. Mas eu amo o meu Jesus. Porque Jesus se levantou e viu toda aquela bagunça toda, ele estava calmo. E ele não se escondeu da espada de ninguém, ele estava calmo. Jesus estava preocupado com uma coisa naquela noite, só com uma. Nessa hora só tinha preocupação com uma coisa. Pastor, o que é que ele estava preocupado? Com Pedro? Com os discípulos? Não. Ele estava preocupado com algo. A Bíblia diz que no meio de toda a confusão, ele tocou na orelha de Malco, no que restou. E ele colocou de volta no lugar. Sabe por quê? Porque Deus conhece a história que ninguém conhece de você. Deus conhece os teus sonhos. E o diabo, ele pode até tentar roubar os teus sonhos. Na caminhada da vida é difícil viver, irmão. Você tem projetos de vida de melhorar, mas tem gente do teu lado que não ajuda. As coisas parecem que estão piorando. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Jesus está te vendo. Jesus está vendo a tua história. Jesus está vendo a tua condição. Jesus está vendo como você está. Você, quem sabe, está chorando porque parece que os teus sonhos se perderam. Porque tu tinha um sonho de construir uma família, tu tinha um sonho de ter alguém, ter uma casa, ter tudo, e hoje não tem. Mas Deus está dizendo para você: eu vim restituir de volta os teus sonhos. Alamando candarava sobre a prefácia. Alguém não pode nem ligar para você, nem ligar para a tua condição, mas nessa noite tem alguém que está de olho em você, Malco. Tem alguém que se preocupa contigo. Tem alguém que nessa correria da vida vê as tuas lágrimas. Tem coisas que você não conta para mãe, para pai, para filho, para ninguém. Mas Deus conhece. É por isso que eu tenho prazer em servir a Deus. Porque quando os homens não podem me ajudar, Ele vem com a ajuda que eu necessito. Quando tudo parecia perdido para Ele, Jesus trouxe a solução. Oh, glória. Oh, glória. Eita, vou dizer, Jesus. Vai chegar um momento na tua vida que você vai pensar como Malco. Pensar, agora tudo se foi. Agora já não tem mais jeito. Agora se perdeu. Agora não consigo fazer mais nada. Final dos meus sonhos. Deus acabou de me dizer: quando chegar esse momento, quando tudo parecer perdido, o teu Jesus vai se levantar e vai dizer: nem tudo está perdido. Eu ainda tenho uma solução para você. Eu vi você se preparando 8 anos. Eu vi os teus esforços durante esse tempo todo. Tem gente que não vê. Tem gente que debocha de você. Tem gente que não acredita em você. É em vão ainda, é em vão a oração, é em vão ainda na igreja. Não, Deus está te vendo. E Ele vai chegar para resolver o teu problema, Malco. Ele vai chegar. Oh, glória. Fica de pé comigo nessa noite.
Jesus vai te dar atenção. Jesus marcou essa noite para dizer para ele, para dizer para você, os meus olhos estão sobre a tua história. Tem gente que não te conhece, mas Deus conhece. Tem gente que quer ver você sem sacerdócio, mas o diabo vai perder, porque por mais que ele corte a tua orelha, Deus vai restituir e vai te dar um sacerdócio. Não desista dos sonhos que você tem. Não desista dos projetos de Deus na sua vida. Mas Senhor, eu não tenho condições. Mas pastor, eu estou sem força. Deus vai restituir de volta as tuas forças. Ele te trouxe nessa noite aqui para dizer para você: nem tudo está perdido. O texto que foi lido no começo do culto: porque o Filho do Homem veio para salvar e buscar o que se havia perdido. Os sonhos de Malco haviam se perdido, mas Jesus estava lá. Eu não sei qual foram as suas perdas. Eu não sei o que é que faz você chorar no oculto. Que às vezes você anda aí sozinho falando com Deus, porque Deus. Mas eu sei de uma coisa: Ele foi enviado para buscar e salvar o que se havia perdido. O que se foi vai voltar para você. E vai voltar com o trabalhar de Deus. Deus vai trabalhar e vai trazer. Deus vai trabalhar e vai trazer. Pastor, já foi, mas Deus vai trabalhar e vai trazer. Vai trazer melhor do que foi, porque Deus vai restituir para você, Malco. Ela mandorava sobre a decas. Oh, meu. Parecia ter chegado ao fim, e eu não tinha a menor esperança de ser feliz. Tempestades de dor e tristeza que eu enfrentei destruíram os sonhos e planos que eu construí. Quantas noites me ajoelhava sem poder falar. Eu não tinha coragem nem forças para falar com Deus. Mas um dia ouvi sua voz me falando: não temas. Não há dor que na cruz eu não tenha vencido por ti. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra, e o poder de Deus nos garante a vitória final. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra, e o poder de Deus nos garante a vitória final.
nossa vitória.